Paz seja Jesus a todos, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia no canal Semeando a Semente para gravar mais um vídeo para a glória de Deus e para a edificação da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre oração, intimidade, comunhão, relacionamento, vida com Deus. Oração. Esse deve ser o nosso intuito, a nossa motivação primária de orar. Não é receber, a oração é a chave da vitória, não é receber vitória, não é receber bênção, não é para lembrar a Deus o que eu preciso, é para lembrar a mim que Deus é tudo o que eu preciso. Por isso nós devemos orar. Através da oração, Deus já deu vitórias para várias pessoas na Bíblia, Deus dá vitória hoje em dia, mas esse não é o primário, a primazia da motivação de nos levar a orar. Vamos aprender com Jesus o que é orar. Vamos lá. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 9. Vamos analisar Jesus ensinando a gente a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores ou ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Amém. Nós sabemos de cor e salteado a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela nos revela inúmeras verdades. Ela nos revela como nós devemos nos posicionar diante de Deus, diante do Pai, quando nós vamos orar. Vamos lá. O que Jesus está nos ensinando com a oração do Pai Nosso? Jesus está ensinando o que para nós? Que Deus é Pai. O início da oração é Pai. Então, quando nós vamos nos colocar diante de Deus em oração, nós temos que ter isso em nossa cabeça, que Deus não é qualquer um, que Deus não é o nosso coleguinha, mas que Deus é o nosso Pai. E sendo Ele nosso Pai, nós precisamos ser sinceros com Ele. Nós precisamos desabafar, precisamos dialogar. E Jesus está querendo nos ensinar também, dizendo que Deus é o nosso Pai, dizendo o quê? Que o Pai faz o quê pelo Filho? O Pai ama. O Pai cuida. O Pai disciplina. Então, Jesus está nos ensinando que nós, que cremos nele, como diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, que todos os que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Não é todo ser humano que é filho de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Jesus, quem confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedece a Jesus. Quem não segue a Jesus, quem não crê em Jesus, não é filho de Deus, é criatura. Você precisa entender isso. Então, Jesus está nos ensinando que Deus é nosso Pai. E o Pai faz o quê? Ele ama. Você é amado por Deus. Você pode não ser amado pelos seus pais humanos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, enfim, você pode não receber o amor que você deveria receber pelo seu marido. Você pode não receber o amor que você deveria receber pela sua esposa. Mas Deus é Pai e Ele te ama. E o Deus que é Pai e ama, Jesus está nos ensinando que Ele também cuida. Ele cuida, Ele sabe do que você necessita. Ele sabe que você necessita de comer, Ele sabe que você necessita de beber, Ele sabe que você necessita de vestir. É por isso que Jesus ensina aqui em Mateus 6 ainda, sobre as aves do céu e sobre os lírios do campo. Não plantam as aves, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta.
Aí Jesus fala, vocês não têm mais valor que elas? Vocês não são filhos do Pai? Aí Jesus vai falar sobre as vestes. Olha o lírios do campo. Hoje está ali bonito e depois é lançado no forno. Nem Salomão se vestiu como eles. Vocês não têm muito mais valor do que o lírio do campo? Então o Pai cuida. Quer aprender sobre o cuidado de Deus? Lê sobre o povo de Israel no deserto, aonde Deus fazia com que a roupa do seu corpo crescesse, os sapatos, as sandálias dos seus pés crescessem, aonde Deus fazia, louvado seja Deus, sair água da rocha, aonde Deus mandava maná do céu, Deus mandava carne do céu, aonde durante o dia, naquele calor imenso, Deus mandava uma nuvem, aonde durante a noite, aquele frio terrível do deserto, Deus mandava uma coluna de fogo. E essa coluna era para aquecer. Deus dava o limite que essa coluna tinha que estar sobre eles. Ela não queimava, ela não atrapalhava o seu sono. Deus é perfeito, irmãos. Deus, o Pai, Ele cuida de mim, de você, que servimos a Ele. E também a Bíblia diz que o Pai, Ele disciplina. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que todo aquele que Deus recebe por filho, Ele disciplina. Então, se você diz que é filho, se eu digo que sou filho e não sigo a disciplina do Pai, nós não somos filhos, nós somos bastardos. É isso que a Bíblia diz. E por que o Pai nos disciplina? Porque o Pai quer que nós sejamos participantes da sua santidade. É só você ler lá Hebreus capítulo 12 e ler. Por que Deus nos disciplina? Por que Ele nos corrige? Por que Ele nos diz não? Por que Ele nos ensina? Por quê? Porque Ele é um Pai que quer que os seus filhos sejam obedientes à sua santidade, à sua palavra. Vamos continuar. Pai Nosso. Então, já gravou? O início da oração, reconhecer que Ele é Pai, que Ele ama, que Ele cuida e que Ele disciplina. Aí Jesus vai nos ensinar, vai continuar, que estás nos céus. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos? Que o Pai está no céu. O Pai é altíssimo. E nós estamos na terra. Nós somos limitados. Nós precisamos de relógio 24 horas. O Pai não. O Pai, louvado seja Deus, a Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, o Pai nosso está onde? Nos céus. Ele é altíssimo. Glória a Jesus. Você precisa entender isso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do nosso Pai, mais altos do que o nosso. Então nós precisamos ter a confiança no nosso Pai. Nós precisamos confiar, porque Ele é altíssimo. A Bíblia diz, irmãos, que quando Ele quer olhar para a terra, Ele se inclina. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que as águas do oceano, na sua mão, são como se fosse concha, irmãos. Você já parou para meditar nisso? Olha quanta água existe no planeta Terra. Se não me falha a memória, segundo os cientistas, aí é 70% água e 30% terra. É só você olhar no globo terrestre, você vai ver o quanto que tem ali de azul, que representa a água, e o quanto que tem de verde, que representa a terra. Irmãos, o nosso Pai é altíssimo. Glória ao nome de Jesus. Nada que acontece na minha e na tua vida é por acaso. O Altíssimo, o nosso Pai, que está no alto e sublime trono, Ele está no controle de tudo. A próxima parte que Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. O que Jesus queria que os discípulos entendessem e falassem, expressassem para o Pai? Que o Pai é santo, que o nome do Pai é santo. Então nós temos o dever, irmãos, de nos posicionar diante de Deus com a consciência de que Ele é santo, de que o nome dele é santo, que nós carregamos o nome dele, que não é o meu nome, o Wellington, que é importante, é o nome dele que eu carrego.
É o nome dele que eu devo zelar. É por causa do nome dele que eu devo andar em santidade. É por causa do nome dele que eu devo dar bom testemunho. Então grava isso. Santificado seja o teu nome. Então é com reverência, é com temor, é com tremor que Jesus está ensinando os discípulos a se colocar diante do Pai em oração. Porque você não vê a Bíblia dizendo, irmãos, que Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é bom, bom, bom. Mas você vê em Isaías capítulo 6, em Apocalipse capítulo 4, que Deus é santo, santo, santo. Os anjos clamando uns aos outros, aleluia, declarando que o Pai é santo, santo, santo. E nós devemos nos colocar diante dele em oração, adorando a ele, reconhecendo que ele é santo. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus, em João capítulo 17, quando ele vai orar, ele diz: Pai Santo. É só você ler lá. É muito tremendo, irmãos. A palavra de Deus é muito linda. Então vamos lá. Continua a oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que Jesus quer que os discípulos entendam? Que o reino de Deus não é nesse mundo, não é esse sistema caído que nós vivemos, não é, louvado seja Deus, nesse mundo egoísta que nós vemos ao nosso redor, não é nesse mundo que quer seguir as suas vontades, o seu desejo, não é nos políticos que nós temos que depositar a nossa confiança, mas nós precisamos clamar: venha o teu reino. O reino de Deus precisa estar na nossa vida, precisa estar na nossa casa, precisa estar, louvado seja Deus, aonde eu e você estiver, nós precisamos ser representantes do reino de Deus e nós precisamos, com as nossas atitudes, demonstrar que quem é o rei é Deus, que o reino é dele. E homem nenhum homem pode mudar a justiça do reino de Deus. Homem nenhum pode colocar o seu achismo no reino de Deus, no governo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja de Cristo que está nessa terra. Nenhum homem pode acrescentar, nenhum homem pode tirar nada. É o reino de Deus, através da sua palavra, que ele governa nessa terra. Louvado seja Deus. Nós estamos nessa terra. O reino de Deus está em nós. Deus governa sobre nós, mas nós não somos daqui. Tem um reino celestial em que Jesus irá nos levar para viver com ele para toda a eternidade. Vamos lá. A Bíblia diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus está ensinando para os discípulos a orar? Ele está ensinando para os discípulos que o Pai é Senhor, que não é a vontade dos discípulos que deve prevalecer, que não é do jeito dos discípulos, não é o discípulo que determina, não é o discípulo que dá as regras, não é o discípulo que fala como deve ser, mas é Deus, é o Pai que é o Senhor, e a vontade que deve prevalecer é a dele, não é a minha e nem a sua, e muito menos a de Satanás. Satanás, em nome de Jesus, deve estar repreendido, nós devemos vigiar, devemos sujeitar-se a Deus, resistir a ele e não seguir as vontades dele. Nós devemos seguir a vontade do Pai. E Jesus está ensinando para nós na oração do Pai Nosso que o Pai é Senhor, ele não é servo. Então, quando você for se colocar, quando eu for me colocar de joelhos para orar ou orar em pé, nós devemos reconhecer que é a vontade de Deus que prevalece. Não é a nossa vontade, não é o nosso jeito, mas é o dele. Vamos lá. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos? Ele está querendo ensinar para os discípulos que o Pai é dominador.
O mundo não está largado às traças. O mundo que eu digo, globo terrestre. Deus é dominador. Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite ele fazer. Deus é dominador. Deus domina no céu e Deus domina na terra. Glória ao nome de Jesus. A minha e a sua vida, irmãos, nessa terra, enquanto existirmos aqui, enquanto a igreja estiver aqui, nós não estamos, irmãos, abandonados. As coisas que acontecem na nossa vida, seja boa ou seja ruim, não é por acaso. Você vê, eu não estou dizendo coisas, provas, se eu e você procurar. Sofrimento, se eu e você procurar. Aí é outra coisa. Agora eu estou dizendo igual Jó. Estava sendo fiel, obediente a Deus e do nada começou a acontecer um monte de coisa ruim na vida dele sem ele fazer nada de errado. E aquilo ali não foi por acaso. Foi Deus que permitiu Satanás fazer aquilo. Entende? Então, as coisas que vêm na minha vida, na sua vida, na nossa família, do nada, sem a gente fazer nada de errado, é tudo permissão de Deus. Aí você pega o cartão de crédito, vai lá, estoura o cartão de crédito, compra lá 5 mil, 10 mil, se endivida, tem gente pegando dinheiro com a agiota, aí vai falar, não, o irmão falou lá no vídeo que é tudo permissão de Deus. Não, isso não. Isso não é vontade de Deus, não. Isso é escolha nossa. É escolha nossa. Eu estou dizendo sobre os ataques que a gente sofre, sobre as calúnias que a gente sofre, sobre as enfermidades, muitas delas que são espirituais, que Satanás que vem lançar em nós. É sobre essas coisas que eu estou dizendo. As coisas que compete eu e a você vigiar e obedecer, é eu e você que temos que vigiar e obedecer. Vamos continuar. Então, Jesus está ensinando que o Pai é dominador. Aí agora, olha só como é interessante, irmãos, como o conceito de oração, segundo Jesus, é diferente do conceito que nós vemos hoje em dia. Olha só. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então você vê, primeiro, a gente reconhece 6 coisas. Que Deus é Pai, que está no céu, que é santo. Louvado seja Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A 7ª coisa na oração é os discípulos vão pedir ao Pai o necessário para o hoje. Então, quando nós devemos nos colocar diante de Deus e orar dessa maneira, reconhecendo essas coisas hoje. Hoje é quando? Todos os 7 dias da semana. Domingo é hoje. Segunda é hoje. Terça é hoje. Quarta é hoje. Quinta é hoje. Sexta é hoje. Sábado é hoje. Todos os dias em que nós estivermos vivendo nessa terra, que Deus nos permitir, é o hoje para nós nos relacionarmos com Deus através da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus está nos ensinando? Que é Deus que é o provedor, é o Pai que provê. Se você tem um bom emprego, se você tem um bom salário, se você tem bens materiais, se você tem uma empresa, é o Pai que provê. Você precisa fazer a sua parte, com certeza. Eu preciso fazer a minha parte, com certeza. Mas quem dá a saúde, quem abre as portas, quem abençoa, é Deus. É Ele que é o provedor. E Jesus está nos ensinando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então os discípulos só vão começar a pedir algo ao Pai depois de reconhecer primeiro os princípios. Então não é se colocar de joelhos dobrados para pedir em primeiro lugar, não é isso. Faz parte. Jesus está ensinando pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, essa causa, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Deus, essa causa. Deus, aquela causa. Deus, a minha necessidade. Deus, devemos sim colocar diante do Pai, com certeza. Mas não é essa a motivação de nos colocarmos de joelhos dobrados para orar. Tem um monte de coisa antes. Adorando, reconhecendo, exaltando,
Louvado seja Deus. Agora vamos continuar. Não nos deixe cair em tentação. O que Jesus está nos ensinando? O que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará o escape para que a possais suportar. Então, o que Jesus está nos ensinando? A nossa força para não cair na tentação vem do Espírito Santo e vem da palavra de Deus. E também a nossa escolha. Então, louvado seja Deus. Provavelmente, irmãos, quase todos os laços que o diabo vai armar contra a nossa vida, Deus nos avisa. Deus nos fala. Então nós devemos orar, pedindo a orientação de Deus. Deus, desfaz os laços de Satanás. Deus, me amostra onde tem uma pedra de tropeço. Deus, me amostra onde o diabo está tentando me enganar. Pai, me amostra onde tem um buraco que eu não estou enxergando. Me amostra, eu não quero cair, eu não quero pecar contra ti, eu quero te obedecer, eu quero te agradar, Pai. Vamos continuar. Mas livra-nos do mal. O que Jesus está nos ensinando? O único que pode nos livrar do mal é o Pai. É só Deus. Para nos livrar de Satanás, com toda a sua ira, com todo o seu ódio contra nós, é só o Pai que pode nos livrar. Então Jesus está nos ensinando que Deus é Deus do livramento. Se você está vivo, se eu estou vivo, é porque o Pai está nos guardando. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o Pai está nos guardando, nos protegendo. E os livramentos quem nos dá é Ele. Não é eu que me livro. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, igrejas que usam arma, têm segurança armado, pastores que têm segurança armado. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso aí não está protegendo você em nada. Quem livra, quem protege do mal, que é espiritual, que é Satanás, é Deus. É Ele que é o Deus do livramento. Quem nos livra do mal é Ele. O que a Bíblia diz no Salmo de número 46? É Ele que faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. A Bíblia diz ainda nos Salmos que: ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos teriam nos engolido vivo. O laço se quebrou e nós escapamos. Mas glória a Deus que não nos deu por presa sua. Então quem dá livramento é Deus, quem nos guarda é Deus. Não é a minha sabedoria, não é a minha mentalidade, não é os armamentos que existem. Não, gente, pelo amor de Deus. Quem guarda é Deus. Você vê Jesus, viu Jesus usando arma? Viu Jesus usando essas coisas? Não. Por quê? Quem guardava ele era o Pai. Quantas vezes tentaram matar ele e não conseguiram? Porque não tinha chegado a hora ainda. Então, enquanto não chegar a sua hora, enquanto não for o teu momento de o Pai te recolher, ninguém vai te matar, o diabo não vai te matar. Glória ao nome de Jesus. Aí Jesus vai dizer agora, porque teu é o reino. Então isso precisa ficar bem massificado na cabeça dos discípulos, que o reino é do Pai. Jesus repete isso 2 vezes. Venha o teu reino, falando do reino. Agora, porque teu é o reino, o discípulo deve reconhecer que o reino é de Deus. E o que não está sendo feito hoje em dia? Tem muitos pastores que estão achando que a igreja é deles, que o reino é deles, que eles que mandam. Não, eu que sou pastor, a igreja é minha. Mentira, mentira. A igreja não é sua. A igreja é de Jesus Cristo. Quem é a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Quem direciona, dá as ordenanças, quem manda na igreja é Jesus Cristo. Os pastores
devem ser respeitados sim. Os pastores estão ali para auxiliar, para instruir, para cuidar, sendo mordomo das ovelhas de Cristo. O sumo pastor é Cristo. Quem comprou as ovelhas na cruz foi Jesus Cristo, não foi o homem que comprou. Então, muitos pastores estão perdendo a noção. A igreja não é sua. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. Quem manda na igreja é Deus. Um monte de pastores querendo colocar jugo pesado. Tem pastor que quer mandar até na vida da ovelha. O pastor é para orientar a igreja, para ensinar a igreja, para se a ovelha precisar de um auxílio, de um socorro, o pastor está ali para cuidar. O pastor não faz mais do que sua obrigação de cuidar das ovelhas. Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes para que não seja feito com... Os pastores não sintam como um fardo, como algo difícil. Eu sei disso. Mas tem pastores que querem mandar aonde a ovelha pode ir, aonde a ovelha não pode ir, no casamento da ovelha, com quem a ovelha deve casar, com quem não deve casar. Gente, não existe isso. Pastor, o Senhor foi levantado por Deus para cuidar das ovelhas, para ensinar as ovelhas. Não é para impor nada na vida das ovelhas, porque vocês não mandam nas ovelhas. As ovelhas são de Cristo Jesus. Ensine, ame, cuide, mas não tome a ovelha com um braço de ferro, como se fosse uma posse sua, porque não é sua. A ovelha é de Cristo. Lembre-se disso. Porque teu é o reino. Jesus ensina os discípulos, mais uma vez, que não é da forma deles, não é do jeito deles, não é da maneira deles, é do Pai, de Deus que é o Rei. Agora, porque teu é o reino, o poder. O que Jesus está ensinando? Que o Pai é onipotente. O poder é de Deus, não é nosso, irmãos. Nós não temos poder. O poder vem de Deus. Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele disse de novo em Efésios 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus para que possais estar firme contra todas as astúcias ciladas do diabo. Então, irmãos, o poder de Deus. E vamos dizer uma coisa, o poder de Deus em nós não representa só para pregar, para louvar, para falar em línguas, para profetizar, não. O poder de Deus em nós, em primeiro lugar, é para nós agradar a Deus, vencer Satanás e o pecado. Porque tem muita gente buscando poder, querendo poder para mostrar que é usado, para mostrar que sabe falar a palavra, para mostrar que tem dom de línguas ou dom de profecia. Mas o poder de Deus, em primeiro lugar, é para nós obedecer a Deus. Ele nos dá poder para obedecer a Ele e para, no nome de Jesus, expulsar o demônio, para curar as enfermidades, para ressuscitar os mortos. Então, Jesus está mostrando que o Todo-Poderoso, o Onipotente, não somos nós, é o Pai. Mais uma coisa, porque teu é o poder e a glória. Olha só o que Jesus está ensinando para os discípulos na oração. A glória é de Deus. A glória não é sua. Deus te usa. Você tem uma chamada. Você tem bens materiais. Você tem sua família. Você tem seu cabelo bonito. Você tem sua roupa bonita para vestir. Você come bem. Paulo disse, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não é para nossa glória, nada. Nada, nada, nada. Quando você pregar, quando Deus te usar, não queira glória, não queira aplauso, não queira elogio. Tem crente dando autógrafo, tem crente sendo louvado, tem gente cantando músicas aí nos shows
e recebendo aplauso, pessoas com tiara com nome de cantor. Gente, isso é absurdo. Isso é absurdo, isso não é evangelho, isso é mundanismo. A glória é para Deus, a glória é de Deus, não é nossa. Vamos lá. Jesus ensina para todo o sempre. Então, o poder de Deus, a glória de Deus para sempre. Para sempre. O que é para sempre? Eternamente. Independente da nossa fase, da nossa vida, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição social, independente do nosso papel no ministério, a glória é de Deus. Quem deve ser exaltado e adorado é Deus. Então, por favor, outro apelo. Quando você for cantar, não sei se esse vídeo vai alcançar os compositores. Não compõe música para a glória do homem, não, gente. Isso é reprovado aos olhos de Deus. Música que elogia o ego do homem. Não, 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 não. A glória é para Deus. Mas eu sei porque vocês estão compondo música para o ego do homem. Eu sei porque vocês estão fazendo do evangelho negócio, comércio. Porque vocês não estão interessados em Deus ser glorificado. Vocês estão interessados no bolso de vocês ser cheio. Mas a Bíblia diz, Jesus ensina que a glória é para Deus. Se Deus te usa para compor hinos, se Deus te usa para louvar hinos, que é para a glória dele, e assim você recebe, amém. Não que você estipule valor para cobrar, mas você ganha e coloca lá no YouTube, tá? Você receba a oferta, amém. Mas cante hinos para a glória de Deus. Você das igrejas, você ministro de louvor, grupo das irmãs, grupo dos jovens, né? Já que tem os grupos, então cante hinos para a glória de Deus. Você que canta na igreja, cante hino para a glória de Deus. Tira essas músicas que são pro ego do homem de dentro dos cultos, dos púlpitos, da sua vida, da sua casa. Cante hino de exaltação a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Aí Jesus finaliza com o amém. E esse amém significa certamente, verdadeiramente, assim seja. Que Deus seja tudo isso em nossa vida. Então, toda a oração do Pai Nosso, Jesus termina com um amém. E esse amém é certamente. Que assim seja. Ou seja, que toda essa oração, que tudo isso que Jesus ensinou na oração, seja verdadeiramente na nossa vida, que nós possamos reconhecer que Deus é tudo isso e que Deus faz tudo isso para a glória do nome dele. Então, nós aprendemos com Jesus a orar, irmãos. Nós aprendemos com Jesus a nos posicionar diante de Deus em oração. Não começando a pedir, não com a intenção somente de pedir, mas de adorar, de reconhecer, de saber que Ele é Pai, que Ele nos ama, que Ele é Altíssimo, que a nossa vida está na mão dele. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.